Amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo hoje para a gente poder conversar sobre as nossas amadas orquídeas. Pessoal, faz tempo que eu não faço um videozinho sobre cultivo aqui, mas eu tô com umas coisas bem legais aqui, mais uma aventura orquidófila, tá? Que eu quero mostrar pra vocês. Hoje tá frio aqui na minha cidade, tá chovendo bastante, tá friozinho e talvez vocês vão escutar o barulhinho da chuva aqui no meu orquidário, mas chuva é bom também, né? Faz bem, tá gostoso. Então eu quero aproveitar pra gente poder conversar, vamos dizer, dessa minha nova coleção aqui, diferenciada, tá? Eu espero que vocês gostem. Então hoje a gente vai conversar sobre as orquídeas joias, as Jewel Orchids, se vocês já ouviram falar em algum lugar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Muito legal, né? É sobre elas que a gente vai conversar hoje. Vocês que me acompanham há algum tempo sabem que eu tenho uma paixão especial por orquídeas mais exóticas. Eu gosto desse tipo de orquídea. E aí as orquídeas joias, vamos dizer assim, muitas delas chegaram agora pra gente aqui no Brasil e obviamente quando eu vi, eu pensei comigo, eu tenho que ter essa coleção e eu adquiri essa coleção toda, tá? Adquiri toda essa coleção e vou mostrar pra vocês aqui, a gente vai falar sobre o cultivo delas, como é, como é que deixa de ser, pra você como eu gosto de... Outro detalhe, são plantas menores, tá? São plantas pequenas, ideais para quem tem pouco espaço, para quem tem pouca luz, tá? É um negócio bem legal. Mas pessoal, antes que eu me esqueça, deixa eu falar para vocês, nesse final de semana agora, nos dias, deixa eu ver, começa, 11, 12, 13, 14, acontece a exposição de orquídeas em Goiânia, tá? E para quem ainda não sabe, a Muda NPK tá me levando para Goiânia, então eu vou estar lá no dia 13, sábado, tá? No dia 13, sábado, eu vou estar o dia todinho lá no Bosque dos Buritis e eu espero vocês lá, tá bom? Pra gente se conhecer, curtir bastante, tirar dúvida, conversar, tá? Lá em Goiânia, eu tô muito feliz de ir pra lá, não vejo a hora, tô contando os dias de te encontrar aí em Goiânia, tá bom? Nunca fui na exposição de Goiânia, é a primeira vez, eu tô muito feliz e eu não tô contando os minutos para chegar aí, espero você de Goiânia, de toda a região, tá? Que possa ir lá pra gente se encontrar no Bosque dos Buritis, lá do estande da Muda NPK, ok? Fechou? Mas vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente poder conversar legal sobre as orquídeas joias, até porque você pode dar uma pesquisada aí na internet e você não acha muita informação a respeito delas. Até porque pouca gente cultiva aqui no Brasil. Fora do país, elas já são muito cultivadas pelos urban jungle, né? O pessoal que tá nessa vibe lá fora. É igual tilância. Tilância aqui é um negócio que é relativamente novo, mas fora do país já é muito difundido, tá? Então, o pessoal dessa urban jungle, né, orquídeas urbanas, floresta urbana, acho que essa é a melhor tradução desse termo, que cultiva muita planta ornamental, esses filodendros, esse negócio assim bem legal, também costumam cultivar as orquídeas joias, tá? O pessoal que faz terrário, tá? Que tem esses terrários muito lindos, também costumam ter orquídeas joias nos seus terrários, tá? Olha aqui. Tem mais. O resto? Ah, mas você é exagerada. Eu sou. Eu sou muito exagerada. Como eu falei pra vocês, essa aqui é metade da coleção, tá? O restante já tá no lugar, depois eu vou mostrar direitinho pra vocês. Mas vamos lá, vamos conversar sobre
as Jew Orchids, eu falava Gebel. É Jew de orquídeas joias, tá? Que eu adquiri aqui a coleção e vou falar pra vocês. Então vamos fazer um catadão aqui pra vocês. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando aqui as plantas pra vocês entenderem a minha paixão imediata quando eu vi, tá? Olha isso aqui. Aí você vai falar, as duas são iguais? Não, não são iguais. Olha isso. Eu reparo que essas duas estão com haste floral, tá? O que acontece? As orquídeas joias, elas são geograficamente de habitats diferentes, tá? Elas não são brasileiras. A maioria delas está lá no continente asiático, do lado de lá. Mas todas têm muitas semelhanças nos seus vegetais, ok? Elas são muito semelhantes entre si, apesar de serem de locais diferentes, né? De habitats distintos. Sempre elas são aveludadas. Uma pena que a gente não pode sentir o toque ainda na internet, né? Do jeito que a humanidade vai, logo isso vai acontecer. Elas são aveludadas, tá? E elas têm estrias e desenhos incríveis, Por isso esse apelido de orquídeas joias, tá? São gêneros diferentes, tá? Eu vou falar para você alguns deles, ok? Mas o que acontece? Elas, em geral, são orquídeas terrestres e vivem no chão da floresta. Sabe quando eu falo para vocês, Cirtopódium, você precisa colocar num local de sol pleno, porque é uma planta que vive nessa condição, ela é terrestre, mas ela tem que estar nessa condição de sol pleno, papapá, quando eu falo para vocês. É diferente a condição de vida de uma Jew Orchids ou de uma orquídea joia. Elas vivem em florestas úmidas. E o que acontece quando a gente fala de uma orquídea terrestre e de uma floresta úmida? Eu já falei isso para vocês várias vezes. Elas nunca estão num solo paçocado, duro, fechado. Pelo contrário, geralmente elas têm, o sistema radicular delas é um pouquinho diferente. Então eles estão mais sobre o solo. Então tá dentro dessa terrinha, tá? Mas é uma terrinha muito fofa, certo? Então elas estão sobre o solo e sob o material orgânico, ok? Então não é uma orquídea que você vai poder plantar numa terra vermelha, entendeu? E não é uma orquídea que você vai poder deixar no sol pleno. Então faz aquele exercício, imagina uma floresta úmida, tá? E essas orquídeas, elas são terrestres, então elas estão no chão dessas florestas, ok? Sobre uma terra muito fofa, com muito material orgânico e sob, embaixo daquelas folhas, dos bichinhos que morrem, de tudo que cai ali. Então essa é a condição de vegetação das orquídeas joias, tá? Outra coisa, o crescimento delas é rasteiro, é mais rasteiro do que para cima. Então elas costumam, por isso que o pessoal fala que as orquídeas joias estão caminhando sobre o solo, entendeu? É daí que vem esse raciocínio, tá? Elas nunca estão, como eu falei para vocês, no caso do Cirtopódium, sob o sol pleno, o sol direto. Mas elas também não podem viver na sombra total, ok? Afinal de contas, toda planta que dá floração, o que faz gerar a floração? A luz. Então elas precisam de ter luz, de ter uma luz indireta, de ver que o dia começa cedinho e aí ele vai passando e ele termina. Então, sei lá, começa às 8 da manhã e termina às 6 da tarde. Elas precisam dessa condição. Então, por que eu falei no começo do vídeo? Você que tem pouco espaço e você que tem pouca luz, acho que está aqui um tipo de orquídea, não é um gênero só, vou falar para vocês aqui as diferenças dos nomes, mas que você pode ter aí na sua coleção, ok? Outra coisa,
Nessas florestas úmidas, elas não têm período, as orquídeas joias, elas não têm período de dormência, como os catacétulos. Olha os catacétulos lá dentro do cesto de novo. Vão ver? Não tem esse período. Então, florestas úmidas, elas não têm período de seca igual o cerrado, por exemplo, que você passa meses e meses sem receber chuva. Então, não é uma planta que tem que passar por estresse hídrico, ok? Se você fizer isso com uma orquídea joia, você vai matar a sua planta. Então, são plantas que tem momentos em que elas têm menos chuva, ok, onde elas habitam, mas não existe período de seca. Outro detalhe, se você voltar para o que eu falei, o modo vegetativo delas, se você já teve a oportunidade de entrar numa floresta, numa mata, você vai ver que às vezes o sol está fortão lá em cima, do lado de fora, mas a copa das árvores filtra todo esse sol e aqui embaixo é muito mais úmido. Quanto mais perto do solo, mais úmido vai ser, ok? Logo, são plantas que não podem ficar secas, fechou? Lembre sempre que umidade não é água demais. Então, elas gostam de ficar úmidas. Como elas são, como é que eu posso dizer? Mais suculentas, mais assim, se você quebrar isso aqui, você vai ver que elas são suculentinhas, tem bastante reserva de água. Se você molhar demais também esse tipo de orquídea, você vai perder a orquídea. Ela vai melar, tá? Ela vai apodrecer, ok? Então não é uma planta para você molhar demais. Qual que os cultivadores já pelo mundo, que eles, estou falando isso por tudo que eu estudei para poder vir aqui fazer esse vídeo para vocês. O que os cultivadores já pelo mundo, o que eles indicam? Então, por exemplo, tem muita gente na Europa que cultiva orquídeas joias, porque eles não têm quintais, espaços abertos grandes como nós temos aqui no Brasil. Em geral, eles cultivam dentro de apartamento, em frente a grandes janelas para que eles tenham essa luz e eles fazem o controle da rega. Então, se você olhar, as coleções de orquídeas joias fora do Brasil são lindas e são cultivadas nessa situação, tá? Eles falam que a regra é normal. Eles costumam dizer que a regra é igual a de uma planta normal, certo? Então, o que acontece? Quando você está com uma orquídea num ambiente controlado, você que decide ou não o momento dessa regra. Ela nem pode ficar muito molhada, nem pode secar. Então, eles chamam de uma rega normal. Uma regra que não é nem exagerada e nem fica seca, tá? As regras são espaçadas. Então, vamos dizer assim, qual que é a hora de você regar uma orquídea joia? Quando você achar que ela está ficando seca, tá? É para molhar todo dia também, para ela ficar bem molhadinha aqui no fio? Não é para regar todo dia, tá? Não é essa vamos dizer assim, a lógica de rega para uma orquídea joia, ok? Lembrando também o seguinte, elas não crescem em beira de rios. Então, por exemplo, nós temos aqui no Brasil uma galeandra, se eu não me engano, eu não lembro agora se é a devoniana ou se é a outra, acho que é a devoniana mesmo, que é nativa lá do Amazonas. Essa galeandra, na época das cheias lá no Amazonas, ela chega a ficar submersa. Aí você vai pegar uma galeandra devoniana, vai trazer para sua casa e colocar dentro de um aquário? É claro que não, é uma condição totalmente diferente. Então ela está submersa, mas ela recebe muita luz. Essa água não é parada, essa água é cheia de nutrientes, ela é corrente. Então, por isso que a gente tem dificuldade de cultivar algumas orquídeas amazônicas aqui. A gente não consegue fornecer para elas justamente esse tipo de ambiente, a quantidade de umidade que a gente tem, né, no Amazonas. E mesmo essa planta, nessa questão de ficar embaixo d'água, não adianta a gente querer reproduzir isso em casa que não vai dar certo, ok? Então a gente tem que dar um ambiente úmido para ela, mas não adianta querer colocar ela dentro da água. Como se você for pesquisar na internet, você vai encontrar esse tipo de imagem das galeandras devonianas praticamente submersas na época das chuvas, tá? Por que eu estou falando isso? As orquídeas joias não vivem perto de rios e nem de lagos, então elas não têm essa fase da água cobrir, elas ficarem submersas, tá vendo? Não é o habitat delas, não é desse jeito.
apesar de serem nativas de regiões onde as florestas são muito úmidas e passam inclusive por aquelas épocas de monções, de muita chuva. Depois tem uma época que chove menos e a floresta fica menos molhada, mas sempre úmida, tá? Então, prestar bastante atenção nisso. Então, elas vivem em locais que elas têm os períodos de muita chuva, certo? Depois essas chuvas, elas diminuem, mas não é uma floresta seca, ok? Resumindo, então vamos lá. O que a gente precisa para poder cultivar uma orquídea joia? A gente precisa de boa rega, de um substrato que consiga ficar úmido por mais tempo. Logo, e se elas são terrestres, a gente não pode plantar no pinos com carvão, ok? Ficar muito úmida não quer dizer ficar encharcada. Deixa eu ver. O pessoal lá de fora, eles têm uma técnica. A gente costuma falar aqui de enfiar o dedinho para ver se a orquídea está seca. Às vezes ela está seca em cima e não está seca embaixo. Eles usam uma técnica que é pegar o vaso, tá? Para sentir o peso do vaso. Legal nessa daí, né? Então, com orquídeas terrestres, isso pode virar mais uma ferramenta no seu manejo. Pega o vaso e sente o peso dele, afinal de contas, substrato molhado pesa mais do que substrato seco, tá? Então, essa é uma técnica que eles usam. A luz tem que ser filtrada, não pode ser sombra total, ok? Mas tem que ser filtrada. Por exemplo, esse ambiente que eu tô aqui. Estamos durante o dia, tá tudo legal, tá tudo bonito, mas aqui não tem raio solar para pegar nessa orquídea. Raio solar pegando numa orquídea joia, sim, ela vai se queimar e ela vai morrer, tá? Então não esquece que não é sombra total, então não adianta você colocar na mesa de centro de uma sala. Mas num janelão, que você tem luz, luz o dia inteiro, num ambiente desse você vai conseguir com certeza cultivar uma orquídea joia. Alimentação. Eu falei no começo do vídeo que essas plantas vêm de florestas úmidas, ok? E elas estão sobre o solo, né? Óbvio que as raízes entram um pouquinho, mas nada muito profundo, sobre o solo e sob o material orgânico. Então, isso vai ver o pessoal que fala que não precisa de adubação, que na natureza não tem adubação. Tem, e tem muito, gente, muita adubação, muito mais rica. E, obviamente, né, a natureza é muito sábia e muito melhor pensada do que a nossa. Então, eu sugiro que as plantas terrestres, não só essas como as outras, tenham uma boa adubação. Se elas estivessem no habitat, elas receberiam essa adubação de qualidade, ok? Muito material em decomposição. O sistema radicular, as raízes das orquídeas terrestres, é diferente do sistema radicular de uma orquídea epífita, então eles absorvem nutrientes, mais nutrientes do que, de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, do que uma orquídea epífita, tá? Logo, eu costumo indicar adubação orgânica ou organomineral para a orquídea terrestre. Eu acho que é uma adubação melhor, ela já está adaptada, certo? Ela sabe como se alimentar ali. Aí você vai falar que então, vai falar, Vanessa, então eu não posso usar adubação química. Eu diria que o Scott, as bolinhas, né, adubação química de liberação lenta, tudo bem, mas eu tomaria cuidado com a adubação líquida. Por quê? Se nós estamos falando que a gente tem que tomar cuidado com regas excessivas, então vamos imaginar que na sua casa a rega ideal para essa planta seja uma vez por semana, tá? Ou a cada 15 dias, ok? Aí você vai adubar uma vez por semana. Adubação líquida, ok? Ela tem água, então você vai colocar, vai ter líquido aqui de novo, vai ter água aqui de novo, fora da rega normal. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. E alguns adubos orgânicos também deixam bastante mancha nas folhas, tá? Então, se a gente está falando de uma coleção onde o que a gente preza é a beleza dessas folhas, os seus desenhos, as suas estrias, o seu aveludado, eu não usaria adubação líquida. Então, Vanessa, eu não posso usar?
Pode, desde que você leve em consideração tudo isso que eu falei para vocês. Então, eu reduziria, então se você fosse usar um Peters, por exemplo, eu reduziria bastante a quantidade na diluição, certo? Usaria metade, vamos dizer, da diluição para fazer isso. E muito cuidado, tanto para você não manchar as folhas das suas orquídeas joias, quanto para você não exagerar na quantidade de água e vir a perder a sua planta por exagero, para ela ficar muito, muito molhada, ok? Ela é de clima temperado, ok? Então, geralmente são de lugares quentes. Então, por isso que ela se dá tão bem aqui no Brasil e por isso que tem tanta gente já indo atrás para cultivar. O frio não é legal. Então, se você mora numa região fria como a minha, é legal que ela esteja abrigada desse frio, que é o caso do meu orquidário, que é fechado, tá? Então, não é uma planta para você, por exemplo, cultivar no jardim do lado de fora, se você mora numa região muito fria, ainda que ela tenha sombreamento. Agora, se você já é de uma cidade mais quente e você tem um jardim legal, eu acredito que você consiga cultivar as orquídeas joias, inclusive num jardim, tá? O lance é que ela não passe frio, ok? Ela tem que ser abrigada do frio, quem dirá geadas e tudo mais, isso não é legal, tá? Elas são em geral de altitudes moderadas, então quer dizer, aqui no Brasil também vai dar bem, né? Ah, mas eu moro no nível do mar. Eu acredito que com a umidade correta e o sombreamento correto, ainda assim você também possa cultivar as orquídeas joias aí na sua casa, no seu jardim e no seu orquidário, ok? Mas tem um detalhe. As orquídeas joias, obviamente, elas têm um preço um pouquinho mais elevado, porque elas chegaram, né, pra gente aqui no Brasil há pouco tempo, então vamos dizer assim, novidade, entendeu? Muita novidade. Mas nós temos uma outra orquídea joia aqui, que a gente já tem acesso há muito tempo, que talvez vocês não saibam. Eu deixei ela aqui do lado por isso. Quem sabe que planta é essa? Quem aí, enquanto eu estava mostrando as orquídeas joias, as novidades, já lembrou dessa orquídea, que é a orquídea Ludisa Discolor, é a orquídea pipoca. Muita gente tem ela no seu cultivo. Então, se você já cultiva Ludisa Discolor, você já está pronto para cultivar as outras orquídeas joias. A Ludisia também é uma orquídea joia. Por quê? Justamente por essa textura aveludada, por esses desenhos bonitos que ela tem nas suas folhas. O crescimento dela é rasteiro, então eu conheço gente que tem touceiras lindas de Ludisa. Elas saem para fora do vaso, elas entortam os seus bulbos, elas buscam a luz do sol, luz, não um raio do sol, e elas vão se contorcendo, fica a coisa mais linda. Então, se por algum acaso você ainda não pode comprar uma orquídea joia, dessas que eu estou mostrando para você, a Ludisa Discolor, com certeza você pode comprar, e se bobear, você já tem aí na sua coleção. E se você cultiva bem Ludisa, você vai conseguir cultivar também as orquídeas joias, tá? Eu sou suspeita, quem me conhece sabe que eu gosto muito dessas orquídeas diferentes. Acaba sendo uma novidade nas exposições quando eu levo as minhas plantas, essas orquídeas que, vamos dizer, que ninguém dá muita atenção, certo? Por isso, geralmente os colecionadores, ainda mais em exposição, que a gente acaba vendo muita catleia. Eu tenho também, mas eu gosto de orquídeas exóticas e isso faz diferença. Então, por exemplo, tem vários gêneros, agora eu vou falar de nome para vocês. Essa daqui, ó, essa lindinha aqui, ó, essas plantas que eu tô mostrando para vocês são todas adultas, tá? O gênero dela é Macodes petola, ou pétola, Macodes. Então, essa é uma Macodes, tá? Já essa daqui, lindona, é uma Anoectoculus SP. Anoectoculus SP.
Essa outra lindinha aqui, ó, também com haste floral já. Outra Anoectoquilus geniculatus. Essa é incrível, né? Nossa, o desenho dessa planta me encanta. Essa é outra Anoectoquilus roxburgh. Essa daqui, linda também, é uma Macodes sanderiana. E essa daqui, outra Anoectoquilus roxburgh, tá? Então, por que eu tô com essas plantinhas todas aqui? Além de falar delas para vocês e dar essas dicas que eu dei aqui agora, eu vou fazer o plantio para mostrar para vocês o que eu estou imaginando para o cultivo delas, tá? Lembra quando eu fiz para vocês o vídeo da Abenaria? Algumas coisas a gente acaba não tendo muito sucesso e aí a gente busca saídas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o meu raciocínio no caso das orquídeas joias, tá? Então, vamos começar com essa Macodes aqui, lindona, tá? Em geral, principalmente o que está chegando, que vem de produtor, você recebe essas plantas até as mais caras nesses vasos pequenos, pote 5. Eu molhei essas plantas já tem 2 dias, elas estão extremamente úmidas ainda. Por quê? Voltando ao raciocínio do que eu falei para vocês lá no vídeo de cultivo da Abenaria. Esse vaso é muito pequeno, tá? Na minha opinião, até para a água escoar desse vaso é difícil, entendeu? Então, ao invés dela ficar úmida, eu acho que nesse tipo de vaso ela fica realmente molhada. Esse vaso é complicado, por mais que ele tenha furos, é complicado. Como elas não são muito grandes, o que eu optei aqui para poder plantar as orquídeas joias? Eu peguei vasinho cuia de plástico, porque o substrato é de orquídea terrestre, tá? Boca 13, ok? Então, se a gente colocar esse vasinho aqui dentro e eu virar para vocês, olha como eu tô dando mais espaço. Para quê? Aquele mesmo raciocínio que eu falei para vocês no caso da Abenaria. Por que eu usei um vaso mais profundo? É o mesmo tamanho de vaso aqui da minha Ludísia. Ainda que eu erre na mão, eu tenho mais espaço para essa água escoar, drenagem aqui embaixo, para eu não correr risco da minha Ludísia ficar muito molhada, ok? Tá dando certo? Tá. Tá vindo até a haste floral, ok? Tá queimada? Não. Qual a luz que ela fica? Isso aqui, ó. Luz, 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 mas sem raio solar, ok? Só que as orquídeas joias, elas são pequenas. Não dá para eu colocar num vasão daquele. Então eu optei pelo vaso cuia, só que boca 13, ok? E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui como é que eu vou fazer esse plantio. Vamos lá? Então, o que eu vou usar para as orquídeas joias? Ah, Vanessa, é certeza que vai dar certo? Não sei, tô começando agora, tá? Tô começando agora, então a gente vai ver se vai dar certo aqui. Então, o que eu vou usar? Drenagem, brita, no caso eu tenho aqui a 0 lavada. Ai, Vanessa, mas o que quer dizer lavada? Porque você lavou a pedra, gente. Você lavou a pedra para que aquele pozinho de cimento, sabe? Que tem nela, não fique na pedra para não queimar a raiz da sua orquídea, ok? Vamos lá? Deixa eu tirar isso daqui. O que mais? Deu? Deu. Ok? E eu não vou poder descer muito. Senão o treco vira aqui. Ficar de olho para ver se ele não desce. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, brita 0 lavada. Que substrato eu estou usando? O substrato mais água da Mundo NPK. Achei interessantíssimo esse substrato. Esse substrato foi desenvolvido justamente para manter mais umidade para plantas que precisam disso, ok? Plantas que precisam dessa umidade.
mas ainda assim é um substrato que fica bem soltinho, tá? Então, o que que eu faço? Em cima da pedra, eu pego o substrato, coloco aqui. Vou fazer o replantio dessa Anoectoculus. Essa é a Geniculatus. Apertando o vasinho. Elas são muito sensíveis, muito cuidado na hora que você for tirar do vaso, tá? Elas quebram com facilidade, ó. Entendem quando eu falo, ó, 2 dias molhada? Ó, tá bem molhada ainda. Por que que eu tô deixando esse substrato que tá aqui? Ele tem pinos, tá bem drenadinho. Essas folhinhas aqui que já passaram, eu também vou tirar, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Diferente das orquídeas tradicionais, que a gente pega a traseira e encosta no canto do vaso, as orquídeas terrestres costumam crescer para tudo quanto é lado. Então, eu vou centralizar a planta. Então, ó, o centro dela tá aqui e eu vou completar com o substrato mais água, mais umidade da Mundo NPK. Eu achei que ia ser muito legal usar esse substrato no cultivo das orquídeas joias. Esse vaso eu tenho bastante espaço, eu consigo colocar bastante substrato, a planta fica firme, ok? Ó, sem apertar demais, sem colocar muita força para não quebrar as raizezinhas dela. Lá embaixo, aquele restinho de pinos que ela tava aqui, eu deixei, ok? Eu já pego a minha etiqueta e ó como é simples, ó como é fácil esse recantinho. Agora eu vou molhar. Cuidado que você tem que ter na hora de molhar esse tipo de substrato. Ele é mais água, ele demora um pouquinho para escoar. Então, cuidado, ó, não põe muita água de uma vez, ó. Vai devagar. A gente tem que molhar esse substrato para ele assentar. Ó, deixa escoar. Molhei. Ó como é legal a drenagem. Estão vendo? Por que que nesse caso eu sugiro um vaso maior, para que a gente tenha a quantidade correta de substrato mais a drenagem? Olha como desceu legal a água nisso aqui, mas a planta está úmida, ok? O que que eu faria agora? Mais uma apertadinha, uma ajeitadinha para esse substrato se organizar dentro do vaso, ok? E obviamente, que vocês já sabem disso, eu sou adepta de adubação organomineral, eu uso o Rimitsu, e é óbvio que eu vou usar o Rimitsu. Essa planta, isso aqui não é um vaso 15, quando você vai adubar um vaso 15, a medida é uma colher de sopa para esse vaso 15. Então eu vou colocar um pouco menos de adubação no canto do vaso, ok? Vou mostrar para vocês. O que que eu faço quando eu uso adubação organomineral? E qualquer adubação orgânica, eu sugiro que você faça isso mesmo. A gente está falando de um pó, não tá? Se você pegar uma mangueira agora na sua rega e jogar aqui com tudo, esse pó vai voar. Se você assoprar, esse pó vai voar. Então, assim que eu coloco, então eu molho primeiro a planta, assim que eu coloco o adubo, eu pego o meu borrifador e jogo um pouquinho de água aqui. O que que acontece? Assim que você molha com essa delicadeza esse adubo, ele já vai começar a endurecer, já vai começar a fixar bonitinho e vai ficar quieto aqui. Na sua próxima rega, ainda que você faça com mangueira, isso em qualquer orquídea, tá? Então, não é só para as orquídeas terrestres, para qualquer orquídea, se você fizer desse jeito, você não perde a sua adubação. Ai, Vanessa, mas eu não gosto da adubação organomineral. Eu posso usar o Scott da vida? Pode usar o Scott da vida. Ok? A gente vai pegar aquela pitadinha de 3 dedos e jogar aqui.
o vaso não tá na frente de vocês, eu joguei aqui. Então, se a adubação for para ser a química, eu sugiro essa daqui. O adubo químico, cada vez que você molha, ele libera, certo? O adubo na planta. Então, ó, joguei mais um pouquinho aqui de água com o borrifador de leve em cima dele e o substrato também tá molhado, ok? Mas eu sou adepta desse. Aí, voltando ao que eu tinha dito para vocês sobre usar adubação líquida, tá? Então, você imagina, quer dizer, a gente já vai fazer todo um controle de regas aqui, porque essa planta não pode ficar molhada. A gente procurou um vaso ideal, procurou o substrato ideal, a gente colocou drenagem aqui embaixo. Aí, eu vou toda semana fazer adubação líquida. Na minha opinião, vai ser exagero. Tá? Vai ter muita água aqui dentro desse vaso, isso não vai ser legal, ok? Isso eu vou fazer com todas as minhas orquídeas joias, com todas aquelas que estão ali, ok? Todas as orquídeas joias vão ser plantadas deste modo. Ai, Vanessa, mas agora você falou de tudo, agora eu quero. Lá na Orquiloja você já encontra a coleção completa das orquídeas joias, tá? Então você pode escrever orquídea joia, lá na barra de busca, que já vai aparecer para você todas elas lá. Então eu comprei um tanto bom primeiro. Deixa eu tirar isso daqui para poder a gente dar uma volta. E depois eu comprei outro tanto bom. Agora a gente vai andar um pouquinho. Eu vou depois fazer o plantio. Ixi, derrubei meu Smiths. Das outras orquídeas joias. Deixa eu mudar de mão aqui, porque agora a gente vai andar aqui no meu orquidário e a gente vai agora pro meu local de cultivo, tá? Pra gente terminar esse raciocínio aí de o que eu sugiro de cultivo. Então, ó, veja bem, todo mundo sabe que aqui no meu orquidário as orquídeas, em sua maioria, estão em tocos e em vasos e em cachepôs. Por quê? Todo substrato que eu uso é extremamente drenado. Logo, eu faço mais regas, ok? Certo? Se eu faço tantas regas assim, aqui não é o lugar para elas. Concorda? Então, agora a gente vai aqui para minha lavanderia, que nada mais é que o começo do meu quintal. Deixa eu pôr a pontinha aqui para poder fechar o portão, senão o brucinho foge. Ai, a chuvinha. Onde eu estou cultivando minhas orquídeas joias. Então essas foram as primeiras que eu já tinha comprado. Olha que lindas. Olha que incrível. Olha isso. Olha isso. Essa é uma Gudiera. Ai, que linda. Essa é outra Anoectof. Que luz. Essa daqui é outra Macodes. Anoectóquilus. Essa é uma Aspidogine. Olha que legal essa. Essa, inclusive, eu coloquei uns palitinhos para tutorar, tá? E essa daqui é uma docinha. Ai, que linda. Uma coisa que eu reparei, elas como tem o crescimento rasteiro, e elas são suculentas, vamos dizer assim, gordinhas, cheias de água, eu acho que não é legal ficar roçando muito no substrato. Então eu coloquei alguns pedaços, estão vendo aqui, ó, de pinos embaixo das folhas que são mais baixas. Vocês viram que aquela que eu fui plantar já tinha folhinha estragada? Na minha opinião, minha humilde opinião, tá, gente? Minha humilde opinião. Tô estudando elas agora para ensinar para vocês e mostrar o que tá rolando. Não é legal, assim, toda a folha dela que ficar em contato direto com o substrato, na minha opinião, vai apodrecer mais rápido, ok? Então eu coloquei alguns pedaços de pinos embaixo das folhas que estão em contato com o substrato. Mas, então, aí agora, essa daqui, a gente, ó, lembra, eu tirei as folhinhas de baixo dela que já estava estragada. Para onde ela vem agora? Olha lá que bonitinha. Acabei de fazer o plantio dela e ela vai vir para cá. Ó, o lugarzinho. E todas as outras vão vir para cá também. Por quê? Aqui não tem irrigação. Entendeu? Então eu posso continuar, se eu tiver que molhar
3, 4, 5 vezes na semana as plantas lá, eu posso continuar molhando sem matar as minhas orquídeas joias. E qual é a outra orquídea que está aqui também? A Abenaria rósea. Lembra que eu falei para vocês que durante 6 meses do ano não tem nada nesse vaso? Olha aí. Ó, a adubação orgânica fazendo o seu serviço. Olha o vaso aqui como é que tá. Cadê a planta? Dá um medinho, dá um medinho, mas é assim. Então agora essa planta tá aqui, certo? Na fase que ela não tem mais folhas. Essa planta em especial tem batatas, essas batatas estão aqui embaixo desse substrato e tá aqui de boa. Vou molhar todo dia? Não. Vou molhar todo dia as orquídeas joias? É claro que não. Aqui em casa tá chovendo. Apesar da gente estar na época seca do ano, não sei quantos dias vai continuar chovendo. Esse substrato aqui vai demorar pra caramba pra secar. Não dá pra ser a mesma regra que vai acontecer lá. Lá, se amanhã sair um solzinho, aquelas plantas lá todinhas já vão secar, entendeu? Então aqui é o meu cultivo de orquídeas joias, vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai ficar nessa bancada, você tá entendendo? Onde não tem irrigação, onde independente de eu pegar minha mangueira para molhar minhas plantas tudinho, não vai ter rega em excesso para elas, tá? Meu orquidário é coberto, como vocês sabem. Cadê? Mas olha que luz legal eu tenho aqui também, estão vendo? Então, o dia está chuvoso, mas as minhas plantas conseguem entender que o dia começou, sei lá, 6 horas da manhã e quando for 5h30 agora no inverno, 18 horas escurece, chegou a noite. Dá para sacar quando a gente fala de luz? Dá para sacar a diferença de luz e sol? Entendeu? Então aqui tem luz o dia inteiro, raio solar não. Lembra que eu tenho raio solar que pega no fundo do meu orquidário, que é o sol da manhã, e o sol da tarde pega pro lado de cá? Isso você consegue fazer na sua casa, isso você consegue adaptar, você não tem que ter uma estufa profissional para fazer isso. É entender de onde a sua plantinha veio, para que você possa adaptar o melhor cultivo para ela. Olha que lindo, olha que graça, olha isso aqui. Eu aposto com aqui a Abenaria dormindo. Eu aposto com vocês, eu vou fazer uma pergunta agora. Essa vai ser muito legal. Olhem as folhas dessas orquídeas. Quem aí não lembrou do jardim da avó? Quem aí não lembrou do jardim da mãe que tinha umas folhas diferentes e você não sabia o que que é? E a vovó e a mamãe falavam, não, essa planta é de sombra. Lembra disso? Essa planta não pode pegar sol. Esse é o raciocínio. Lembrou ou não lembrou de uma planta aí no quintal da vovó, no quintal da mamãe? Dá pra lembrar, não dá? Olhando essas plantas aqui, olha que lindo. Então, tô fazendo esse vídeo para mostrar a haste floral aqui também, ok? Como elas não são do mesmo gênero, nem da mesma espécie e são de locais diferentes, é óbvio que elas não vão florescer na mesma época do ano, ok? Certo? Então, por isso que eu falo que é uma coleção nova, entendeu? Uma gracinha nova. Olha minhas calante, olha quanta calante florida. É uma coleção nova, certo? Diferente para você ter aí no seu orquidário. Então, eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de estudar e eu gosto de ter plantas diferentes. Para mim é muito legal. Se você também gosta, se você tem esse meu jeitinho maluquete de cultivar, como eu falei para vocês, eu tô atrás de Abenaria agora. Já que eu acertei com a última, por que não eu tentar de novo com as outras que eu já matei? Vou atrás de Abenaria. Mas trouxe para vocês aqui minha paixãozinha nova. São as orquídeas joias ou as Jewel Orchids. Lindas, maravilhosas, que têm folhas incríveis, desenhos magníficos, são de pequeno porte. Se você tem pouca luz, ai Vanessa, muita gente pergunta por que eu cultivo com pouca luz em apartamento? Enche de orquídea joia. Enche de orquídea joia, tá? E se você gostou,
você vai encontrar tanto as orquídeas joias, ok? Lá na Orquiloja, quanto o substrato mais água. Acho que é mais água que chama, do mundo NPK. Também lá no site da Orquiloja. E se você já tem a orquídea pipoca, a nossa lindíssima Ludisia Discolor, pode cultivar numa boa. As orquídeas joias, ela também é uma orquídea joia, só que é uma que a gente já tem acesso há muito mais tempo. E que, na minha opinião, pouca gente dá valor. Um vaso dessa planta aqui, com vários bulbos, todos eles floridos, é a coisa mais linda. Eu já vi em pódios incríveis e já mostrei para vocês em exposições que eu fui a beleza de uma touceira, de uma orquídea terrestre toda florida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da minha paixonitezinha nova, as Jill Orchids, orquídeas joias. Se você gostou, corre lá na Orquiloja, compra, tá? Se divirta e vou repetir. Essas dicas de cultivo que eu passei para vocês, então eu fui atrás de informação com os cultivadores que são na sua maioria estrangeiros, tá? E eles têm essa experiência, é isso que eles fazem. O pessoal das Urban Jungles, então o pessoal das florestas urbanas que cultiva mais planta ornamental até do que orquídea, mas também nesse tipo de ambiente. O pessoal que faz os, não sei se é terrário o nome, sabe quando o povo faz aqueles aquários grandão, lindo, que põe até uns bichinhos lá dentro, terrário também, que, ó, esse pessoal usa e abusa de orquídea joia, tá? E nós, orquidófilos, que gostamos de plantas com florações diferentes, com florações exóticas, também gostamos muito. Então, estou dando para vocês a minha opinião, então, passando a experiência do que eu aprendi com esses cultivadores estrangeiros já, que essas orquídeas estão chegando aqui no Brasil agora, vão ficar mais populares agora, e estou dando a minha sugestão de cultivo para vocês. Então eu vou fazer direitinho exatamente o que a Vanessa falou, e se der errado a culpa é dela que minha planta morreu. Não esquece de observar o seu ambiente. Não esquece de ver o que você está conseguindo entregar para sua planta. Não esquece que a orquídea custa morrer. É que a gente não presta atenção. Sinta os sinais das suas plantas. Mas eu acho que dessa forma que eu vou fazer o cultivo vai ser o ideal. Porque é dessa forma que também dá certo com a Ludisia. A Ludisia também está num lugar do meu orquidário onde ela não fica totalmente encharcada e onde ela não pega raio solar, ok? Por isso que eu acho que aquele cantinho dessa forma, com um vasinho maior, com uma drenagem legal, com um substrato que mantém essa umidade, vai dar muito certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito. Não esquece que no outro fim de semana eu estou em Goiânia, quero ver todos vocês lá. E que vocês vão encontrar tantas orquídeas joias como esse substrato que eu achei muito legal lá na Orquiloja, que entrega em todo o Brasil com uma condição de pagamento muito legal. Ficou com dúvida? Deixei de falar alguma coisa que foi importante para você? Coloca aqui, põe aqui embaixo nos comentários para mim, tá? Você já está cultivando essas orquídeas aí? Tem alguma dica para passar pra gente? Coloca aqui também, entendeu? Isso é muito importante, isso é muito legal, porque é trocando informações, dividindo experiências, sejam elas boas ou ruins, que a gente consegue todo mundo crescer no cultivo. E é isso que eu prezo e é isso que eu acho importante, tá bom? Pessoal, que vocês tenham uma excelente semana, que tenham dias maravilhosos, e eu não vejo a hora de chegar em Goiânia para encontrar todo mundo aí da região, tá bom? Um beijo, obrigada mais uma vez por vocês me assistirem. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, dessas lindinhas que estão chegando pra gente agora. E até o próximo vídeo, que a gente possa se ver em breve, se encontrar em breve. Um beijo para todo mundo. Tchauzinho!